Boa tarde, gente amiga. Vamos aí, vamos se mexer. Hoje a semana promete. Semana que tem feriadão. O pessoal se mexe. Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Tudo bem? Boa tarde às nossas amigas, aos nossos amigos. Feriadão já, final de semana, sexta-feira. Isso vai ser bom, né? Eu não gosto. Vou te dizer bem sincero, já vou começar aqui com polêmica. Isso vai ser bom, né? Sinceramente, eu detesto esse feriado. Sabia que o único país que tem mais de um feriado no ano é o Brasil? Aliás, não sei quantos feriados tem, mas que teve feriadão nesse segundo semestre. Puxa vida, segundo semestre. O comércio está reclamando. Segundo semestre foi forte no feriado. E o dólar semana passada caiu pra caramba. Bastante. Deu um probleminha nos cílios aqui, virou os cílios. A Shirley disse que tu usa rímel. Será que pai Mário usa rímel? Maldição da Shirley. Maldição da Shirley. Pai Mário, essa questão do finados, eu disse que eu não gosto do finados, não é porque eu tenho medo de alma. Mas, na verdade, esse vento que incomoda bastante, né, que atrapalha, que já começou semana passada, o finados é um período negativo ou positivo? Viviane. Ou isso é crendice? Não, não tem crendice. Isso existe uma realidade. Tá? Existe um laço de realidade muito grande. Nós conversamos sobre isso na sexta-feira e vamos tornar hoje. Finados tem um período negativo, sim. Por quê? Finados, tu começa a lembrar dos teus entes queridos, aqueles que partiram. Ou dos não queridos, né? Ou dos não queridos também, né? Pois então, ela gosta, né? Eu tô em período de finados, gosta, ó. né? Eu tô em período, tô no ritmo. Bom, eu tô no ritmo. Bom. O que não gosta a gente resolve depois, vamos resolver os que a gente deixou. Eu tô no ritmo da que coisa. A gente gosta. Então, o que acontece? Quando tu fica muito triste e essa tristeza é comunitária, com várias, então emana toda aquela energia triste, aquela áurea meio escurecida. Então, o que acontece? Vence com a maldade. Aí, digamos assim, a energia mais obscura está no ar. Está florescendo. Ela está florescendo. Realmente é o período da gente trazer todos aqueles patuás. Exatamente. Todas aquelas mandingas de proteção. Exatamente, porque para mim é assim. Para mim eu tenho um ponto que é uma coisa que eu esclareço bem também para os meus filhos, que é o seguinte. Finados, cemitério, certo? Para mim é lugar de se fazer boas aberturas para dinheiro, bons negócios. Pois então. Certo? São almas que trabalham, são almas que estão... As almas que eu estou me referindo não são das pessoas que partiram, mas sim daqueles que vêm buscar resgatar muita coisa ali. Bom, isso está entrando num campo que eu não compreendo. É um campo bem complicado. É um campo bem complicado. Prosperidade no finados. Prosperidade no finados e prosperidade em trabalhos que são feitos em cemitério. Diz assim, tem gente que diz, eu vou buscar a terra de cemitério. Ok, existe aquela parte negra da terra do cemitério que se faz. Mas se tu for fazer um trabalho de abertura na porta de um cemitério com um pacote certo, com axé certo para determinada... Na porta, né? Porque não pode ser invadido. Não, no portão do cemitério, até com respeito. Uma das coisas que nós temos que aprender a ter é respeito pelo cemitério, pelos portões do cemitério, não largarem bicho, não largarem coisa na frente do cemitério, tá? Ir lá, fazer um trabalho, um culto decente e tudo mais, traz muita abertura financeira. É mesmo. É verdade. Quer dizer, não é só pensar no negativo, naquilo que pode derrubar, naquilo que pode prejudicar, mas também que pode ser transformado em positivo. É uma visão bem diferente, né? Que pode ser transformado em positivo, porque eu conheci pessoas, e até são algumas folclóricas até para o interior do estado e tudo mais, que a esposa pegava a comida e levava para cima do túmulo, certo? Eu me lembro disso. Para comer com morto. Né? Até tem uns filhos meus também que me chamavam de louco, que eu fazia uma coisa também meio parecida com isso. Então, por que tu vai te tornar tão triste se tu não sabe onde é que aquela criatura está? Ela está bem melhor que nós. Mas ela tinha que pagar pecados que ela teve? Certo, mas vamos ser felizes. Quem sabe o que tem que pagar pecado ou não é Deus. É Deus. Quem somos nós para julgar? Ninguém passa pela terra sem deixar um legado. E esse legado pode ser seguido ou não. Livre-arbítrio. Mas se tu vai seguir um legado de uma pessoa que te deixou um ensinamento, que te deixou a harmonia, que te deixou a alegria, que te deixou até mesmo um financeiro ou um não financeiro, mas te marcou na tua vida, um pai, uma mãe, uma tia, um avô, uma avó, por que tu não vai seguir? Por que tu vai te tornar triste?
Não tem motivo. Não tem motivo, tu tem que lembrar, com saudade sim, a gente tem saudade da carne, a gente tem saudade da matéria. Da presença também, né? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Diga. Digamos assim, eu tenho um amigo e esse amigo mora nos Estados Unidos, ou uma amiga que mora nos Estados Unidos. Tu sente saudade daquela pessoa. Tu não consegue te comunicar por uma série de coisas, mas tu sabe que ela está lá. Sim. A distância dificulta a comunicação, mas Ela sabe pode que está em outro nunca país, mais, está ali. ela pode nunca mais voltar ao Brasil. Sim. Por opção pessoal, né? Certo. Mas uma pessoa que parte, tu sente a dor porque ela está enterrada. Tu sofre porque tu viu aquela pessoa sofrer. O corpo matéria não existe mais. Tu sofre porque tu viu aquela pessoa desfalecer total. O corpo, a matéria não existe mais, mas o espírito continua existindo. A energia daquela pessoa, a alma daquela pessoa continua existindo. Nós podemos bater, eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em espírito. Nós vamos bater sobre muitas religiões, sobre muitas formas de reencarnações e de encarnações que aconteceram. Sim. Comprovadas que eu me refiro, que estão em livros ali. E hoje as pessoas vão contra o espiritismo, vão contra o umbandismo, vão contra uma religião. Teriam que ir contra também o budismo, né? Porque contra o budismo, Buda reencarna, shindoísmo, sobre várias. Até mesmo contra a própria Bíblia. Jesus Cristo não renasceu? Ressuscitou. Ele não, desculpa, não é renasceu, ele não ressuscitou? Sim. E quem diz que aquela aparição de Jesus que teve em cima do monte não foi o Espírito de Jesus que se materializou? São os mistérios da fé. São os mistérios da fé, totalmente. E os mistérios que a fé nos carrega. Então, esse momento que a gente está passando de finados, em vez de começarem a pensar no malefício que ele pode te considerar, pensa assim, vai passar essas santas almas que se passam por tudo isso, por finados, vão me trazer a paz, vão me trazer a tranquilidade, e que eu arrume um emprego, ou que eu traga a fartura para dentro da minha casa. Isso é bem importante. Em vez de ficar pensando, principalmente no que o outro tem, o nosso assunto ontem era isso, né? A inveja. Na sexta-feira. Na sexta-feira. Em vez de ficar querendo o que o outro tem, vamos fazer uma coisa melhor para si, né? Exato, exato. Vamos buscar algo. Vamos buscar algo que traga a nossa paz espiritual. Vamos buscar algo que nos traga a nossa vida. Vamos buscar algo que nos traga a felicidade de estarmos vivos. E a grandeza que é estarmos vivos. E a grandeza que é termos entes queridos, certo? Que olham por nós. Às vezes as pessoas perguntam muito se a roupa preta que eu estou recebendo através do site... Gente, acesse o site vivianediançã.com.br. Lá você vai entrar em contato conosco aqui no programa, vai botar seu pedido de orientação, vai fazer toda a comunicação através do site. Vai saber sobre histórias, vai poder rever os programas. E a pergunta aqui, a cor preta, que muitos dizem ser neutra, pode ser usada neste período de finados? Pode. Pode ser usada nesse período de finados, porque é uma questão de respeito ao luto de pessoas que se partiram. Então, tu pode usar ela, sim, em finados. Ela vai te trazer uma energia negativa? Pode, dependendo da tua forma que tu esteja, que teu espírito se encontra. Se tu for uma pessoa que tu está tranquila, que não está desejando mal para ninguém, tu pode usar tranquilamente. Agora, se tu for uma pessoa que tu não está tranquila, que tu está desejando mal, que tu não está tendo a coerência daquilo que tu quer, aí dificulta. Dificulta. Até o branco vai te dificultar. Qualquer cor, Qualquer uma. Qualquer uma. Outra pergunta que eu recebo aqui, através do site, vivianediançã.com.br, que o pessoal participando muito. Pai Mário, neste período, você estará atendendo? Agora, essa pergunta que é bem objetiva. Bom, estarei atendendo até o dia 31. O meu último horário é às 15 horas, às 17 horas do dia 31. Após esse horário, somente no dia 5 de novembro. 5 de novembro. Que é uma segunda-feira. Aí reinicia na segunda. Aí reinicia na segunda. Nós paramos as atividades na quinta-feira e reiniciamos as atividades na segunda-feira. Então, tá dito aí
o que também pode ser... O que é melhor? Olha a pergunta do pessoal. Interessante, pessoal bem ligado aí que está indo ao cemitério, até. Porque a gente falou muito sobre isso, né? O que é melhor levar ao cemitério? Flores ou algum outro tipo de oferenda aos seus mortos? Essa questão de oferenda aos seus mortos, Viviane, é aquilo que eu estava falando de pessoas que levam até alimentação para fazerem junto aos seus entes queridos, certo? Melhor coisa que tem a ser levado é levarem flores, certo, para o túmulo, e sempre nos cemitérios existem, como se chama, velário, se eu não me engano, onde se depositam as velas para ser queimadas. Tem um local específico para Tem um local específico, certo? Então, vão lá na cruz, levem as suas velas, acendam as suas velas e peçam sempre a iluminação, não só para os seus entes, mas para aqueles outros que partiram, que desencarnaram de uma forma muito grotesca, certo? Que ainda estão sofrendo ainda no seu espírito ainda. Mas vão com fé e com tranquilidade. Não levem coisas por malefício, certo? Não tragam coisas de cemitério, porque vocês podem estar trazendo uma carga muito pesada com vocês também. Interessante que a gente está falando aqui, e eu estou recebendo aqui uma informação, que o dia 2, que é o dia de finados, né? Ou o dia dos mortos, é celebrado pela Igreja Católica e em Portugal é chamado de o Dia dos Fiéis Defuntos. O Dia dos Fiéis Defuntos. Interessante, né? Ela é celebrada em muitos países, sendo que no México foi transformado inclusive em uma atração turística. Exato. Porque é completamente diferente da tradicional. É a deusa de la morte, né? É a Santa Morte. Santa de la Morte. Santa Morte. Engraçado que isso já vem desde o século II, sabia? Exato. Isso é uma cultura já bem antiga da Igreja Católica. Daí, em muitos países católicos, eles cultuam o Dia de Finados. Somente a religião, somente que eu tenho de informação aqui, né? A religião protestante não reconhece a feriado de finados, pois acredita que não está registrado na Bíblia. E realmente, né? Se a Bíblia é o registro fiel... Mas acontece uma coisa, para te fazer um feriado, para te poder agradecer e louvar alguma coisa, tu não precisa ter registrado na Bíblia algo que tu pode ter em comemoração. O aniversário de todas as pessoas não estão registrados na Bíblia. Eu acho complicado, porque às vezes as pessoas perguntam se a dor, aqui é outra pergunta, se a dor de sentir falta de uma pessoa querida pode prejudicá-la no céu. Aqui não sei na pessoa que morreu, né? Pode, Viviane. Pode. A dor de tu perder uma pessoa pode prejudicar, porque tu pode ficar chamando por essa pessoa, atraindo o espírito dessa pessoa e não dando descanso para essa pessoa. Tanto que todo espírita, quando parte o ente querido, ele diz, vai em paz, meu irmão. Vai com tranquilidade, que os nossos irmãos possam te carregar e te orientar num caminho de luz. Então isso pode atrapalhar. Isso pode atrapalhar. Pois é, o pessoal aqui até pergunta muito aqui, o pessoal está perguntando muita coisa. Gente, veja bem, finados, Pai Mário já começou o programa dizendo assim, ele pode ser negativo, assim como ele pode ser positivo. Depende muito do que a pessoa espera. Exato. E como a pessoa lida com essa relação entre vida e morte. Porque existem duas coisas certas na vida. O nascimento, que celebra a vida na Terra, porque já existe a vida uterina, né? Exato. E a morte. Exato. Dela ninguém escapa. São duas certezas que nós temos e duas certezas que nós vamos carregar por uma vida inteira. Por uma vida inteira. A certeza para a vida inteira. Então, nesse sentido, as pessoas têm que procurar sempre encarar como um destino e saber lidar com ela. Aqui a pergunta que eu recebi, também já entrando pelo site vivianediança.com.br, fala justamente sobre um caso que acontece tipicamente de pessoas céticas, onde a família até tem uma fé, mas aquela pessoa não acredita em nada, não segue Bíblia, não segue religião nenhuma, nem cultura, nem filosofia, nada. E que morreu. E ela pergunta o seguinte, olha só, acompanha aqui a história, até vou aqui levantar para contar bem direitinho para vocês. Ela conta o seguinte, ela quer um textinho, tá? Posso? Pode. Posso contar. Pepino para ti, né? Sim. Vamos lá. Ela conta que essa pessoa aqui é um tio. Meu tio nunca casou e, portanto, nunca viu o voo. Óbvio, né? É bem querida.
Morou conosco até o dia que faleceu, morreu de câncer. Sofreu muito. Mas até na hora do sofrimento dizia que não acreditava em Deus, em nenhuma figura que poderia ser dita naturalmente endeusada. Não acreditava em nenhuma origem da fé. Dizia que as pessoas nasciam, cresciam e morriam. Não havia nada além da morte. Pois bem, morreu, enterramos e agora, no quarto que era dele, é muito claro que à noite existem presenças. Vemos sombras e vemos também ouvimos também uma pessoa que geme, muito parecido quando ele estava com as dores do câncer, que foi o motivo que ela disse que ele morreu. Estamos apavorados, já pensamos em vender a casa, mas não conseguimos, não achamos comprador, nem tentando baixar o valor da casa, olha só. Já pensamos em fazer alguns tipos de benzedura, mas ainda assim não conseguimos nos livrar desses, acho que são espíritos, Pai Mário, mas vou falar como sombras. Este meu tio, enquanto vivo e por não acreditar em nada e não ter se preparado para a morte, pode estar perturbando a minha família e a minha casa? Vamos lá. Então, pessoas de pouca ou nenhuma fé. Vamos lá. Bom, ela morreu de câncer, né? Ela morreu sofrendo, coitada. Gente, o dia de final está bombando aqui no Face, hein? Até foi ao chão. Quase tu foi junto, né? Até foi ao chão, e quase que eu fui junto. Olha, Viviane. Sim, ele está lá. Inhansa mostrando o Egum junto com o Chapanã, dentro da casa, certo? Há um corte muito grande da espiritualidade dele, ok? E o que está acontecendo? Ele foi uma pessoa extremamente amargurada, ele foi aquele tio amargurado de fato, aquele que não conseguiu construir uma família, certo? Foi uma pessoa feliz com a família, sobrinhos e outros, mas muito amargurado com ele mesmo. E ele muito agarrado às coisas materiais dele, e ele sim está dentro desta casa, e esta casa precisa ser limpa. Então, realmente, aquelas sombras e aqueles gemidos, aquelas coisas horrorosas... São dele. São dele. São dele. Ele não sabe para onde ir, na verdade, não sabe, não tinha ele está fé. perdido. Ele não, além de não ter fé, Viviane, ele não criou um vínculo, ele não criou um laço com nada. Então, o espírito dele simplesmente desencarnou. Mas se desprendeu do corpo. Mas ele não desencarnou do lar dele, não desencarnou da casa dele, não desencarnou das coisas dele. Então ele é uma pessoa muito apegada. Ele a gente foi fala uma pessoa, como porque a presença ainda é grande, né? É muito grande. Ele foi uma pessoa muito, muito apegada, e o espírito está muito, muito apegado ainda a uma realidade. Uma coisa ruim quando as pessoas não têm essa cultura religiosa para nada, né? Para nada. Que ela simplesmente deixa esta carga negativa na vida das outras, né? Exatamente. Que tu tem a tua opção religiosa, isso indiscutivelmente somos a favor. Exatamente. Né? No entanto, que tu não prejudique o outro. Porque aqui, pelo que ela diz, ele não acreditava e ainda desdenhava de quem acreditava em algum tipo de Deus. Mas isso acontece muito, Viviane. Isso acontece muito. As pessoas céticas acontece muito. Isso é um fato, mas no final elas começam a ter um credo em alguma coisa. Quando aquelas pessoas que são céticas olham um acidente e dizem, meu Deus, já está falando o quê? Já está falando em Deus. Ou qualquer outra coisa. Já está falando em Deus, já está falando num credo, já está falando numa fé. Por mais que ela só diga a palavra, Deus. Mas por que eu falei? Só um pouquinho, tu já está tendo, então tu já tem um vínculo. Né? Toda pessoa cética, ela é cética, ela não tem um vínculo total, mas ela tem fé em alguma coisa. Fé que muitas vezes, se não estiver bem orientada, prejudica. Muito, 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 muito. Porque até mesmo numa forma que tu tenha, que tu esteja pedindo alguma coisa de bom,
Se tu não estiver bem orientado, isso te prejudica bastante, Viviane. Eu acho interessante que tem muitas pessoas que perguntam também aqui através do site, mas eu já vou dizer, só perguntando, consultar. Gente, consultar você tem que agendar pelo telefone 3084-3434, 3084-3434. Nesse número você vai agendar as consultas lá na Casa de Iansã. Você vai agendar pessoalmente, né? Nós não fazemos teleconsulta. Exatamente. Na verdade, não fazemos teleconsulta. Você vai ir pessoalmente. 3084-3434. E a Casa de Iansã fica na Rua Gávea, 113, em Ipanema. Um local onde você realmente está indo para consultar e para ter esse momento de espiritualidade. Vai ligando que a TV Urbana está nos chamando. Voltando então, falando aqui pelo programa, que você sabe que tem uma cultura religiosa muito forte ligada ao africanismo, eu vou fazer uma pergunta que acho que pouca gente faz. Finados, tem algum orixá que protege? Tem. Para mim... Novidade para muitos aqui, pessoal, assim, como orixá protegendo os mortos? Para mim, na minha cultura, tem 2 orixás que protegem os mortos, certo? Inhansã e Xapanã. Principalmente as almas. Né? Principalmente as almas. Xapanã, Sapatade, protege muitos mortos e Inhansã também. Em algumas outras casas, em algumas outras nações, existem outros orixás além desses que também cuidam dos mortos, certo? Eu não vou ficar entrando... Discutindo o fundamento não é nosso objetivo. Não é o nosso fundamento totalmente, sabe que o nosso cunho é esclarecimento para o leigo de uma forma clara. Foi as perguntas, a gente sempre está falando em Oxum, em Iemanjá. Exato. E aí, agora, de repente, nós entramos num assunto tão pesado. Realmente, para a gente que está falando aqui, então, a gente vai ficando pesado. Exato. Então, aí a gente entra nesse assunto. Dá um peso, gente. Já essa semana, ela já está entrando com um peso, assim, daquela... É aquilo que eu digo, está entrando finados, já vem toda aquela energia e já traz um peso. Então, nós temos que combater isso. Vamos lá, vamos sacudir. Principalmente para quem é regido por esses orixás. Exatamente. Até assim, Viviane, o nosso programa de sexta-feira, certo? Que vai ser no dia 2, nós vamos ter que discutir sobre esse programa em relação aos nossos búzios, né? Não teremos búzios. Eu acho que nós podemos fazer um programa um pouco diferenciado. Não. O que vocês acham? A gente trazer um pouco de atualidade. Vamos trazer sugestões? Pedir para o pessoal dar sugestões? Vamos lá, pessoal. Manda sugestões para nós, porque assim, eu me nego a trazer o búzio para a TV. Apesar desse búzio, não é fake, tá? Mas sim um búzio que ele não é preparado. Aliás, ele é preparado para a TV. Para a TV, ok? As cartas também, a gente tem uma mediunidade, então eu gostaria muito, é um pedido que eu estou lhe fazendo. Claro. Certo? No dia 2, nós montarmos um programa que se tratasse de outro assunto, que a gente pudesse trazer pessoas para nós fazermos um debate em relação a outros assuntos. Nós temos tantos assuntos que precisam ser debatidos aqui no programa, né? Exatamente. Nós temos tantas coisas que nós estamos deixando briguinhas nossas aqui no ar, aqui, de que foi, o que não foi, que eu quero até puxar. Né? Que nem foi na semana passada, aquela nossa discussão sobre etnias, sobre raças e tudo mais. Eu estou tão calma depois daquela... Pois então, Foi aquele barraco que eu fiz? Pois então, essa menina está numa calmaria terrível. Falando então sobre esses orixás que estão presentes nessa questão, porque quando eu falei de finados, e até falei muito que os orixás se recolhem, mas eles não nos abandonam, tá, gente? Nunca. Isso é importante. Nunca. Temos Iansã e Xapanã. Exatamente. Então, o pessoal que está aqui já ouviu falar muito em Iansã, até porque eu carrego em meu nome religioso Viviane de Iansã. Então, eu estou sempre falando em Iansã, dia 4 de dezembro tem homenagem para Iansã. Né? Iansã é um santo católico também popular, que é Santa Bárbara, né? Dona dos ventos e trovoadas, enfim, dos raios. Mas aí entra um santo, trocando o nome para africanismo, um orixá, chamado Xapanã. Para o leigo, quem é esse orixá? Esse orixá, ele é o orixá que ele carrega as chagas junto com ele, certo? É aquele orixá que ele tem as palhas que lhe cobrem. Ele foi um homem muito bonito, um filho dele, porque toda a história que é contada de orixá não é o orixá vivente, mas sim aqueles que foram filhos.
foi um homem muito bonito, que foi colocado de fora da sua aldeia, certo? Por causa das chagas que ele tinha. Ele se cobriu, até um axé que se canta, que Inhansã canta para Chapanã, pedindo para Chapanã tirar as suas palhas de cima, trazer a beleza de volta. E ele é que cuida dos mortos, ele é que carrega as doenças e os malefícios. Então, por isso que ele é um orixá muito forte, Viviane. Ele é um orixá muito marcante. O orixá também da transmutação. Da transmutação, exatamente. Ele é um orixá da transmutação. Que a cor lilás, se fala muito da cor lilás, até na cromoterapia, como a cor da transmutação, né? De transformar a energia. E muitas vezes se dá, além do preto e vermelho, nas nações, né? A minha também, o lilás para esse orixá. Sim, se dá o lilás para esse orixá, que ele é a cor da harmonia, como você está dizendo, a cor da transmutação. O lilás, ele é uma cor que ele traz a esperança também, como o verde. A gente coloca que o verde e o amarelo traz a esperança, o lilás ele traz bastante a esperança e bastante o equilíbrio emocional. Ele é um orixá para trazer o equilíbrio. Ele é um orixá que ele traz uma tranquilidade, certo? Ele muitas vezes ele vem junto com Oxalá, trazendo a paz, mas também ele é um orixá da vassoura, que ele varre tudo aquilo que é negativo, certo? Ele varre tudo aquilo que não presta da sua volta. Ele é um orixá que ele foi colocado no sincretismo num buraco, onde ele se escondeu das suas chagas. É uma lenda, né? É uma lenda de orixá, que na realidade não era um buraco. Conta um pouquinho pra gente, pessoal, contar um pouquinho de lenda que o pessoal conhece. Eu não concordo assim muito, Viviane, com as lendas. Certo? Mas eu vou colocar uma parte de Chapanã, dessa lenda de Chapanã. Chapanã, filho de Iemanjá, certo? Ele foi retirado do panteão africanista e foi colocado dentro de uma caverna. Por quê? Porque ele tinha chagas sobre o seu corpo e ele tinha vergonha. Chagas, ele tinha feridas sobre o corpo, ok? E ele se cobria, quando ele saía de dentro dessa caverna, que ele precisava fazer parte do culto, ele se cobria com umas palhas e não mostrava o seu rosto. Até que Inhansã foi buscar... Sempre metido onde não é chamada. Até que Inhansã foi buscar Chapanã uma das formas de amor, uma das formas de amores também de Inhansã, uma das formas de caridade de Inhansã, ela buscou Chapanã e ela cantou para Chapanã e disse para ele: saia de dentro desta caverna, saia de dentro desse buraco e mostre para o mundo a sua beleza, porque as suas feridas nada mais são do que as feridas do mundo, são as dores do mundo. Então Chapanã sai com a sua vassoura, que ele tira a palha, então ele se tornou a vassoura porque ele largou a palha por cima do ombro. Como se fosse uma vassoura. Como se fosse uma vassoura. Transformou numa vassoura. E saiu arrastando e tirando as chagas do mundo. E carregando todos os malefícios. É uma história muito bonita, história muito bonita. É interessante que essas histórias, lendas, contos, elas representam principalmente a energia ligada... Aí está ele. Olha, grande Dé, obrigada Dé, que ele falou em palha, o Dé achou. Tanto que assim, Viviane, se me dá licença, esta palha que estava por cima dele, porque ele cobria a cabeça com esta palha, que ela era amarrada. Quando o Inhansã tirou essa palha e esta aqui fica melhor, deixa eu tentar ajudar aqui. Isso se chama Axabá, certo? Isso se chama um Axabá. Quando o Chapanã retirou as palhas sobre sua cabeça, que ele pegou por cima a palha, sim, pegou aqui, tirou, que ele deu a mão para Inhansã e saiu caminhando, ele atirou a palha sobre as costas. Quando ele atirou a palha sobre as costas, ele carregou as dores do mundo pelas costas. Então ele sai, até tem alguns orixás que quando dançam, eles dançam com movimento. Eles fazem esse movimento. Isso é importante para os filhos de santo entender esse movimento, e às vezes nem sabe o que está acontecendo. Eles fazem esse movimento para carregar, então o Chapanã vem com a sua vassoura, carregando todo o mal que existe. Então, ele era um homem muito, muito bonito, só que pelas chagas que ele tinha, pelas doenças que não eram tanto nos braços, mas sim mais no corpo e no rosto dele, ele se tornou um ser excluído que retomou ao panteão. Que retornou e retomou... com grande poder, né? Com um grande poder. Retornou e retomou ao panteão dos orixás a sua força e a sua energia. É importante a gente falar sobre isso também, porque as pessoas têm que entender que a transformação também no campo psicológico, né? Sim. Aquela pessoa que não consegue entender a sua beleza, não consegue entender a sua capacidade. E muitas vezes fica ali escondido no meio das palhas, que a gente está vendo ali, né? Escondido dentro de uma situação que acha que não vai ter solução. Sabe que essa situação das palhas de Chapanã, nós temos histórias de outras culturas que representam a palha de Chapanã, como o patinho feio.
Verdade. Que virou um cisne. É uma história, claro, infantil, né? Uma história infantil, mas é uma história real. Uma História história de real. Uma história que foi contada às crianças História de porque Grimm. uma história que foi colocada da seguinte forma: tu pode ser um patinho feio, mas a tua beleza interna pode se transformar numa grande pessoa. Ou reconhecimento, né? Exatamente, é aquilo que nós já conversamos, das pessoas terem mais a tranquilidade, terem mais a sabedoria e terem mais a alegria de viver. E, em vez de estar invejando as coisas dos outros, buscar aquilo que quer. Porque tu pode ser alguém. Nem ficar propriamente fechado num mundo à parte, lá na caverna, deixando o tempo passar. Exatamente, exatamente. Tu não precisa te esconder. Vamos buscar. O homem sapiens saiu da caverna e buscou a cultura, e buscou a evolução. Nós viemos da caverna. E nós somos hoje quem? Seres humanos de uma inteligência muito grande, mas uma inteligência tão grande que nós nos tornamos egoístas conosco mesmos. Esta é a história de Chapaná. O nosso egoísmo esconde a beleza das pessoas que se aproximam da gente. Porque nós não damos a liberdade para elas se exporem. É interessante. Chapaná tem essa ligação com o Iansã muito forte, né? Tem. Ele tem essa ligação com a Iansã, e é uma ligação muito forte com a Iansã. De descoberta, de Exato. movimento. Ele é um orixá, na realidade, que entre a harmonia do homem e da mulher, ele traz muita harmonia também, Viviane. Porque ele é um orixá que ele cuida tanto da mulher quanto cuida do homem. Essa ligação que ele tem com Iansã, uma ligação que ele tem com Oxum, uma ligação que ele tem com Obá, é muito forte. São ligações muito fortes mesmo. Ele é um orixá de força. Ele é um ajuntó de natureza, ele é um ajuntó de equilíbrio. Impacto. E força. É um ajuntó muito bonito. Nós temos na nossa cultura africana, certo, algumas formas de se fazer a nossa cultura e algumas formas de colocar a nossa cultura que são muito lindas. A parte cultural da nossa religião é muito bonita. As pessoas que não conhecem, assim como nós estávamos ali respondendo perguntas de como ir ao cemitério, o que levar, o que não levar, o que posso fazer, a parte cultural, muitas vezes do leigo que está nos assistindo, é que faz ter o medo. Exatamente. No entanto, quando começa a conhecer a religião, o poder dos orixás, esta magia que é o mundo religioso, não só o nosso, mas também de tantas outras religiões, acaba entendendo o valor que nós damos às coisas. E muitas vezes não fazendo uma família sofrer, como aquela história ali que nós recebemos pelo e-mail. Exatamente. Uma das formas, Viviane, que o ser humano, aquilo que eu disse, o homem sábio, saiu de dentro de uma caverna, e uma das formas que nós teríamos que ter para uma cultura humanística, literalmente, mais forte, sabe o que é? As pessoas estudarem as outras religiões, tentar entender as outras culturas e os outros países. Os outros países, literalmente, porque tu não pode criticar um país sem tu saber o que é que ele tem. Tu não pode criticar uma casa que eu estou me referindo não é uma casa de religião. Sim. Estou me referindo de casas normais do teu vizinho. Ah, porque meu vizinho faz churrasco a semana inteira. Não interessa. Ai, meu Deus. Mas, porque eu não faço, não interessa. Tu não faz, outro faz. Procure estudar a tua cultura, procure estudar a tua vida e descobrir as coisas. A busca do conhecimento é algo que nós temos de herança do nosso passado. Ah, pois é. E aí muitas vezes... Falou uma coisa bem importante. Respeitar o vizinho, mas também respeitar o gosto do vizinho. Exatamente. Né? Porque aí entra aquele assunto da transformação também. Muitas vezes tu fica ali sofrendo dentro de casa e tu tem tantos amigos perto. Eu conversava com uma senhora essa semana, que passou aquela assim, Vivi, eu não tenho amigos. E eu era uma mulher tão feliz, tão capaz, de viver em baile, eu não tenho amigos. Por quê? Porque ela se fechou numa vida dentro de casa que ela entrou em depressão. A depressão clínica, né? E dali ela não consegue mais recuperar a vida social. Ao temor, né, Viviane? Ao temor. Então, muitas vezes, essa descoberta de alguém que pode te estender a mão, como aqui na lenda que tu colocaste aqui, basta dar oportunidade, né? Exatamente. Tá vendo que o vizinho está de aniversário, né? Tá vendo que o vizinho, falando assim porque vizinho, né? Mas a colega de trabalho, né? Ou a colega de atividade,
musculação, enfim, pessoa que for. Vai lá, dá um aceno, um parabéns, já é legal. É aquela colocação que muitas vezes tu diz que eu sou muito dadinho, né? Tu chegar num supermercado, tu olhar para a criatura e dizer boa tarde, bom dia, para um balconista, para qualquer um. É esse respeito que eu me refiro, sabe, Viviane? É esta situação de tu dar a liberdade para o teu vizinho. Porque um dia tu pode precisar de uma liberdade igual. Um dia tu pode precisar de tudo Normalmente isso. O vizinho é aquele que tu precisa, é o que tu corre primeiro. Exatamente. Então, a tua vizinhança é a tua vizinhança. A tua vizinhança faz parte da tua família. Né? Então, cuide. E nesta situação de tu buscar a tranquilidade do teu ambiente de trabalho, do teu ambiente do dia a dia, é muito bacana, Viviane. Falar um pouco de atualidades. Pois é, dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. Olha que assunto importante. Até está começando, acho que a Feira do Livro pelos próximos dias, Viviane. Sabe por que o Dia Nacional do Livro? Deve estar começando já. Porque nesse dia, em 1810, a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil. Então foi fundada a Biblioteca Nacional e é instituída Dia Nacional do Livro. Não sabia. Foi a cultura das bibliotecas lá que vieram. Então, aí a gente tem aqui vários movimentos. Se você procurar, assim, hoje está sendo muito divulgado a questão da leitura, que melhorou muito no Brasil. Bastante. Uma boa dica para quem quer transformação. Doe um livro. Ou leia um livro. Ou leia um livro. Ou leia um livro. Uma boa dica. São atitudes que fazem a diferença. São atitudes que vão fazer você uma pessoa melhor ou uma pessoa que está em sofrimento que quer mudar. Às vezes, a consulta é a porta de entrada para uma nova atitude. Quando nós falamos, vá consultar búzios, vá consultar cartas, nós estamos falando sobre isso. Busque uma orientação segura sobre o que você tem que encontrar. Nem sempre é somente falar sobre o feitiço, o orixá, e sim conhecer toda uma cultura, uma história e de que forma ela age nos dias de hoje. De que forma ela pode melhorar a sua vida. E aí a cultura, né? Não a cultura diplomática das universidades, mas sim a cultura religiosa faz a diferença, tá bom? Vou deixar o telefone da Casa de Iansã para você agendar consultas. 3084-3434, 3084-3434. Liga e agenda a consulta enquanto a TV Urbana aqui está nos chamando. Voltando então para você, depois de ser chamada aqui pela TV Urbana, vou lembrando novamente, consultas, agende ainda para essa semana, os horários ficam um pouco reduzidos devido aos eventos de finados, mas ainda tem horário para você consultar. Tá ruinzinho? Tá preocupado? Tá complicado? 3084-3434, 3084-3434. Você já deve ter observado aqui no programa que deu uma reduzida no jogo de búzios, né? Então. Deu uma reduzida, uma puxada aqui. Por quê? Porque a gente procura realmente trazer o lado mais cultural nesse período. Os programas vão acontecer normalmente, só que de uma maneira diferente, tá bom? Atualidades, a Feira do Livro, né? Que iniciou no dia, mostra aí o nosso logo, a 58ª Feira do Livro. Legal, né? Legal. Não é esta? Essa foi a da briga, André. A 58ª Feira do Livro de Porto Alegre, que iniciou no dia 26 de outubro a 11 de novembro, na Praça da Alfândega. Então, você que eu falei no livro, né, no Dia Nacional do Livro hoje, bom dia, aliás, boa data essa semana, para você passear, ir até a Feira do Livro, comprar um livro, aquele livro que você gostaria de ler. Se você não gostaria de ler, bisbilhotar e achar um livro para ler. Você sabe que lá tem livro de R$1 a sei eu quanto, né? Sei eu quanto mesmo, porque livros é uma coisa que tem muitos, né? E principalmente existe toda uma cultura brasileira
que fala sobre a literatura. Nós somos um povo muito rico de histórias, de povos, de origens. Então você que está aí perdido, não quer estar curtindo essa coisa do finados, negativa, de choradeira, está depressivo em casa? Está depressivo? Está chorando? Vai à Feira do Livro, né? Vai lá escolher um bom livro. Se não vai escolher um bom livro, vai passear, vai ver o tema do dia, cada dia é temático, né? Então vai ver o tema do dia, vai ver os autógrafos, vai ouvir o povo nas ruas. Claro que vai coincidir com os finados, né? Não, mas além dos finados, depois dos finados ainda vai ser um movimentão, né? Centro da cidade, né? Bem movimentado. Mas é um dia, saiu triste lá do cemitério, passa lá na Praça da Alfândega, já vai rir, já vai brincar, já vê livros infantis. E é ótimo. Para um passeio é ótimo, Viviane, para um passeio cultural mesmo. Sai ali da Feira do Livro, vai ali no Marx, vai conhecer o Museu do Marx. O Museu do Marx também. Né? Maravilhoso. Tem um museu também ali onde era o antigo prédio dos Correios também, que é excelente também. É, também. E tem vários. Gente, um o pessoal coloca muita coisa aqui falando sobre a Feira do Livro. Eu curto muito. Eu sempre vou na Feira do Livro e sempre encontro algo inusitado. Exatamente. Exatamente. A Feira do Livro, ela é algo inusitado mesmo. Eu lembro de muitos anos atrás, uma das primeiras vezes que eu fui na Feira do Livro, eu encontrei um grupo na Feira do Livro, um grupo teatral que se chamava Oi Nós Aqui Travês. Oi Nós Aqui Travês. Um grupo maravilhoso, que era da Terreira da Tribo, na Venâncio Aires. Né? Algo excelente. Até hoje ainda existe a Terreira da Tribo lá. E uma boa indicação, já que hoje é Dia Nacional do Livro, é período de Feira do Livro, não sei ainda se a gente encontra o Batuque do Rio Grande do Sul. Eu acho que encontra, do Paulo Norton. Tadeu. Do Norton. Norton Correia. Do Norton Correia. Norton Correia. É uma edição praticamente esgotada, mas se você encontrar na Feira do Livro, você que gostaria de saber mais sobre a religião, o Batuque no Rio Grande do Sul de Norton Correia. Aqui existe uma diferença, né, Viviane? Alguns livros de alguns historiadores que escreveram livros sobre a cultura do candomblé para a nossa cultura aqui do nosso Batuque do Rio Grande do Sul. É diferente. Então, nem tudo que tem no candomblé nós temos aqui conosco aqui, certo? Então, se conseguir encontrar alguma coisa que se refira a Batuque no Rio Grande do Sul, dê uma olhada. Dê uma olhada porque vale a pena. O nome do livro é O Batuque no Rio Grande do Sul, de Norton Correia. Então, eu sei que estava esgotada essa edição, é difícil de encontrar, mas às vezes existem ali também na Feira do Livro sebos, né? Então ali revenda. Aqueles troca, né? Como se diz, né? Troca. Ali encontra, às vezes o pessoal coloca, já leu, não quer mais. Não tem nenhuma uma perguntinha, Viane? Tem, vou lá agora. Porque eu já estou me sentindo um excluído. Olha só, gente. Você entra no site vivianejansan.com.br. É tão pesado os pedidos de orientação nessa semana. Vamos lá. Vamos embora. Pai Mário, tive um grande amor na minha vida e o perdi para Deus. Ele morreu faz 10 anos e desde lá não consegui encontrar ninguém mais. Sofro todos os dias, mas quero casar novamente, porque o morto é ele. É verdade, né? O que faço para tentar me apaixonar? Porque as pessoas não firmam relacionamento comigo. É o espírito me atrapalhando? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Carolina. Não, Viviane, não é o espírito atrapalhando, é ela atrapalhando. Mas ela atrapalhando em um sentido. Ela ainda tem muita saudade do falecido, vamos colocar assim. Saudade do falecido. Ela tem muita saudade ainda dessa pessoa. E ela tenta encontrar nas outras pessoas algo dele. E ela não vai conseguir encontrar. Então, para ela mudar, para ela conseguir ter um relacionamento, ela vai ter que começar a mudar os pensamentos dela. Iemanjá respondendo por ela, como eu já expliquei para vocês, quando a Iemanjá responde junto com o Xangô. Ele partiu, mas só que ela faz a balança, ela tenta ver em outra pessoa aquilo que ela está sentindo. E aquilo que ela está sentindo, não, aquilo que ele representou para ela. Então, o que ela tem que fazer? Primeira coisa, esquece ele em um bom sentido. Não transporte o seu ex, tá, o falecido, para o seu novo. Não faça isso. Cada amor é um amor diferente. Nenhum amor é igual ao outro. Certo? E para você dar certo,
que você tem que fazer? Amar outra pessoa diferente daquilo que você amou. Não querer projetar no novo que ela deixou no velho. Exatamente. Não querer projetar. É que tu é direto no assunto, eu tenho que... Eu sou da volta. Exatamente, Viviane. Ela não tem que projetar, ela não tem que trazer para o novo o que era do velho. Aí, ó. Tá bom, amiga? E se tudo isso gerar para ti um campo extremamente negativo, aí eu já falo até porque muitas vezes isso vai criando frustrações, negatividade e tantas outras coisas na cabeça das mulheres, faz o seguinte, 384-3434, 384-3434, liga, agenda aquela consulta, vem conversar com a gente. Tenho certeza que você vai ter momentos importantes na definição da sua vida. Mais um pedido de orientação aqui, eu sei que você está aí preocupado. Entra no site vivianediançã.com.br. Lá tem pedido de orientação, tem histórias, tem dicas. Tem que atualizar as dicas, pai Mário. Eu não estou tendo tempo, Viviane. Mas tem que atualizar, tá? Principalmente para finados. Viviane, tem que atualizar as dicas. Vamos Tem que atualizar as dicas. Aqui, pedido de orientação que entrou pelo site. Pai Mário, gostaria de saber no assunto negócios. Tem um grande negócio para fechar essa semana, mas ele já está sendo enrolado há mais de um mês. É um negócio comercial no qual posso ganhar muito dinheiro e ser muito bem sucedida. Mas parece que quando vou assinar os papéis, algo dá errado. Inclusive, naquele temporal, o temporal das semanas atrás, os papéis, não sei se é papéis do contratante, foram molhados e, portanto, tiveram que ser refeitos. É um azarão, né? Poxa vida. Tem alguma coisa trancando meus caminhos? É uma pergunta quase óbvia, né? Esperando para ganhar aquele dinheirinho. E aqui é para ela trabalhar, hein? Ela não está pedindo dinheiro nas costas de ninguém. Ela quer fechar o negócio para trabalhar. Mas os caminhos dela estão trancados. Existem outras pessoas que estão querendo o mesmo negócio que ela, que estão trancando os caminhos dela. Concorrência, então. É uma concorrência que, de fato, ela pode ganhar um bom dinheiro sobre isso e se estabilizar na vida. Não é uma coisa curta, tá, Viviane? É um algo longo. Só que tem pessoas cortando os caminhos dela. Porque querem pegar o negócio para elas. Exatamente. Então é uma concorrência. É a lei de quem pode mais. Exatamente. E quem corre mais rápido. Exatamente. Então tá bem preparada, né? Só que ela vai ter que trabalhar um pouco em cima disso aí, Viviane. Ela vai ter que trabalhar um pouco, porque as coisas estão muito enroladas para ela. Fato. 384-3434, faz o seguinte, minha amiga, agenda, porque ainda temos horário, alguns horários para amanhã. Tem o feriado aí, quem sabe tu consegue assinar depois do feriado. Porque se mudar, tu vai perder o negócio e ninguém quer isso, né? É complicado, meu Ninguém quer velho perder jargão. dinheiro. Vamos tirar a cartinha pro dia? Vamos lá. Vamos lá, cartinha do dia. Cartinha do dia. Ih, olha aqui, ó, finados, né? Tocou finados, daí seu horror. Vou mostrar aqui pra vocês. É propaganda dela, né? Olha, cara, falou em final, só pode aparecer essa carta. Saiu o urso escuro. Fazia horas que não saía esse ursinho. Pois é. Acho que nunca saiu no programa. Não, já saiu. Já saiu algumas vezes. Já saiu algumas vezes. Alçada já saiu algumas vezes. Explica pra nós, então, em período de finados, muito cuidado, certo? Essa semana, esses finados que estão aí, muito cuidado com os seus inimigos, muito cuidado com aquelas pessoas que se dizem suas amigas, muito cuidado com você mesmo. Não traia os seus pensamentos, não traia aquilo que você é, aquilo que você pensa. Não faça para os outros aquilo que os outros querem que você faça. Faça aquilo que você acha que é justo. Tá aí o recado do Pai Mário de Oxalá. Amanhã nós voltamos. Amanhã, dia 30, véspera de Halloween. Véspera de Halloween. Nós vamos falar um pouco das bruxas também, né? Vamos falar das bruxas, tema, né? Doces, travessuras. Vai trazer doce? Diet. Não. Amanhã a gente volta às 16 horas. E amanhã, bom começo de semana para todos.